Há 32 anos, a saúde pública e igualitária para todos os brasileiros começava a se tornar uma realidade. Nascia daí o Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso mesmo, minha gente, o SUS tem 32 aninhos nesse nosso Brasilzão aqui. O governo federal, os estados e os municípios se dividem aí com as responsabilidades de forma integrada, garantindo o atendimento gratuito de saúde para todo e qualquer cidadão. Isso através de uma parceria entre os três poderes. A maioria dos países não tem um sistema gratuito de saúde para atendimento do seu cidadão. O SUS é um sistema de saúde público, gratuito e universal no Brasil, e o SUS atende gratuitamente as pessoas de baixa, média e alta renda, desde que procurem esses serviços. Começamos a partir de agora, aqui no Política de Quinta, uma minissérie onde nós falaremos com algumas pessoas estratégicas para entender toda essa complexidade que é o SUS e que tanta gente fala sobre o SUS. Portanto, quero dar meu boa noite para você aí do nosso canal do YouTube, para você que é nosso seguidor no Instagram do Política de Quinta, falar uma novidade que agora a gente está também nas plataformas do Spotify, e quero dar o meu boa noite aos nossos ouvintes aqui da Rádio Sindical FM de Campinas, que estão nos ouvindo agora. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente, pessoal, porque hoje nós vamos debater esse assunto que é urgente e uma emergência para a sociedade, e é sobre o SUS. Hoje nós fizemos um convite para ele, que, olha só, é um monstro da saúde pública nacional e internacional. Ele é graduado, fez residência em hematologia, tem doutorado na Unicamp, pós-doutorado em hematologia na Universidade de Gênova, na Itália. Foi secretário de Saúde do Estado, foi secretário de Saúde de Campinas, atuou na criação do Hemocentro de Campinas e também no Centro de Queimados aqui de Campinas, uma super referência hoje. Tem medalha de honra ao mérito no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, na Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, na Prefeitura de Campinas e atualmente atua no Conselho da FAPESP. Se eu ficasse falando tudo o que esse homem fez para a saúde, eu ia ficar aqui o programa inteiro e não ia acabar. Nós temos a honra de receber, o privilégio de poder conversar hoje com o Dr. Cármino Antônio de Souza. Cármino, muito obrigado por você vir aqui ao Política de Quinta, para a gente poder falar desse assunto que às vezes é delicado, às vezes é complexo, que tem tantas pessoas que adoram e outras que falam tanto sobre o SUS e não entendem. Quero agradecer demais você disponibilizar esse tempo para falar aqui com a gente no Política de Quinta. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é um prazer e é nossa alegria e nossa obrigação, eu diria, falar de saúde, né? Foi para isso que eu me preparei ao longo da vida e acho que a saúde pública, para mim, é um grande privilégio ter sido gestor e é uma grande alegria compartilhar com a população aquilo que a gente pôde fazer, não é? Que bom, A que bom. saúde é o maior bem individual, não tem jeito, né? É verdade. Você falou muito do SUS, acho que é importantíssimo lembrar que o SUS é o maior sistema universal de saúde do mundo, né? Aham. É muito maior do que o inglês, por exemplo, que é uma grande referência. Sim, É muito maior do que vários sistemas, como o canadense, os vários países europeus. E você falou uma palavra que nem sempre um sistema social, socializado, é gratuito. é, Por exemplo, a maioria dos países europeus, ainda que o custo seja baixo para a população, tudo é pago, sim, ainda que seja pouca coisa. sim. O SUS não, o SUS é completamente livre de qualquer tipo de cobrança, vamos dizer assim. Sim. Então, acho que o SUS é uma conquista civilizatória brasileira, né? Uhum. O SUS não nasceu há 32 anos, nasceu muito antes, né? Porque isso teve um trabalho muito longo. Aham. Ele foi instituído pela Constituição de Constituição, isso 88, é. foi regulado pela Lei 8080, mas ele vem sendo gerado
por muita gente que não sou eu, gente que nos antecedeu, inclusive, Sim, e que teve essa conquista. Não foi fácil ter o SUS, eu né? imagino. Na minha modesta opinião, duas políticas públicas são fundamentais ao Brasil de hoje, né? Que é o SUS Aham. e o real, né? Hoje nós temos uma A moeda, né? moeda. Nós vivemos uma época que a gente tinha todo dia uma moeda diferente, né? É verdade. Então, essas duas políticas públicas acho que têm que ser cuidadas assim por todos nós como uma grande conquista civilizatória do país, né? Perfeito. Carmen, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor, como secretário de Saúde de Campinas, enfrentou duas crises complexas de saúde, que foi a pandemia do Covid-19 e a epidemia da dengue. Porém, bem antes disso, o senhor foi secretário de Saúde do Estado, né? E enfrentou aí a pandemia da AIDS, né? Quando estava lá a gente chegando esse nome dentro do universo das pessoas, assustando e tudo mais. Como que o senhor pode nos dar uma explanação de como o SUS enfrenta essas situações? Como que é o SUS dentro dessas situações pandêmicas, epidêmicas e etc. Como que a gente entende o SUS dentro desse universo? Apesar de eu ser hematologista, como você falou, né, a minha vida foi dedicada à oncohematologia, ao transplante de medula, do ponto de vista médico e do ponto de vista acadêmico, né? Uhum. A minha vida me deu algumas oportunidades que eu nunca imaginei. A primeira epidemia que eu participei, ainda como aluno e residente, foi na epidemia de meningite. Isso aconteceu na década de 70, Olha, foi uma epidemia que durou mais de 8 anos, né? E eu enfrentei naquela época como um jovem médico e tudo bem. atuando. Atuando, Aham. nós fazíamos 30, 35, 40 diagnósticos de meningite por dia, às vezes. Olha Foi só. uma coisa tremenda, né? Depois, agora já como hematologista, eu enfrentei a epidemia do vírus HIV. Eu Sim. costumo dizer que a humanidade não se livra das pandemias. Ah, Nós não nos livramos da febre espanhola, que aham. é o H1N1, que todo ano a gente toma vacina para influenza. Sim. As pessoas nem lembram que o que nós estamos falando é a gripe espanhola, Aham. né? É. E não nos livramos do vírus HIV, não nos livraremos do coronavírus. Nós Aham. vamos ter que conviver com isso. Então, no HIV, a parte que me coube era controlar o sangue, né? Como hematologista. E foi um trabalho enorme, foi um momento muito difícil da humanidade. Muita gente morreu. Nós perdemos aqui no Brasil aproximadamente 2.000 hemofílicos, alguns muito famosos, né? O Renfio, o Betinho, foram pessoas muito conhecidas na época, fora outros que em grande quantidade. Então, esse foi o meu trabalho, foi bloquear a transmissão. Felizmente conseguimos do vírus HIV através das transfusões de sangue, né? Uhum. Depois rapidamente nós tivemos uma epidemia de cólera que as pessoas nem lembram, É que verdade. foi em 1993. Eu já era secretário de saúde Aham. e enfrentamos a cólera e bloqueou. O estado de São Paulo teve, salvo o melhor juízo, 16 mortes por cólera. Aham. Eu era o secretário. Depois, já na prefeitura, como você falou, as várias epidemias de arboviroses, né? Nós Uhum. tivemos dengue tipo 2, tivemos a introdução da Zika, tivemos a introdução da chikungunya, tivemos vamos chamar uma ventania da febre amarela, ela passou por aqui, Aham. ela veio de Minas pela Mata Atlântica e acabou passando por Campinas e chegou a São Paulo e foi devastador em algumas regiões de São Paulo, como Mariporã, por exemplo, que Uhum. teve uma grande epidemia de febre amarela com muitas mortes. Infelizmente, muitas mortes de humanos, mas também muitas mortes de macacos, né? Sim. A população de bugios no estado de São Paulo diminuiu muito por conta da febre amarela. E, finalmente, o tsunami que foi o coronavírus, a Covid, né? Eu sinceramente nunca tinha enfrentado nada parecido. Uhum. Dramático, gravíssimo, Uhum. uma sensação muito difícil, né? Porque
A gente estava acostumado a salvar vidas, uma vida singularmente, e aí você vê morrer uma, 10, 100 mil pessoas. É muito difícil, foi muito difícil. E acho que a gente só saiu rápido dessa pandemia, e durou menos de 3 anos, por dois fatores fundamentais. Um foi a chegada da vacina, não é? Ok. Que chegou num tempo absolutamente Recorde. recorde, né? Aham. E a outra foi todo o conhecimento científico, de modo que a gente pôde, quase que em tempo real, ir reconhecendo as mudanças biológicas do vírus, como Uhum. ele era na cepa de Wuhan, como ele era depois na cepa amazônica, chamada P1, depois a Delta e assim por diante, né? Uhum. Então, essa pandemia do coronavírus realmente foi extremamente dramático. A cidade se mobilizou como nunca, né? E aproveitando que o nosso assunto é o SUS, Aham. não houvesse o SUS, você não tem dúvida, seria a barbárie no Brasil, Aham. porque o SUS organizou a rede. A Uhum. gente, aqui em Campinas, eu posso dizer assim com orgulho, apesar de tristeza de ter perdido muitos cidadãos aqui, infelizmente, Uhum. nós não deixamos ninguém para trás. Não deixamos, tinha lugar para todo mundo, tinha oxigênio para todo mundo, tinha 1.000 relaxantes para todo mundo, teve leito para todo mundo, teve UTI para todo mundo. É que a doença realmente é de uma voracidade que só quem viveu no dia a dia, não é? É. Acompanhou e viu como isso aconteceu. Agora nós temos que aproveitar essa experiência que adquirimos e avançar no sentido de dizermos para as pessoas a importância das vacinas, porque a tragédia da desinformação, e acho que você está aqui, todos os comunicadores, nos ajudam muito no sentido de dizer o quanto é importante vacinar, porque a vacina reduziu. A vacina, se você pega os doentes mais graves que nós temos, por exemplo, na minha área de hematologia, o impacto da vacina foi impressionante. Uhum. A gente tinha, em algumas doenças, mortalidade da ordem de 60%, isso caiu para 10, 12, 15% com a vacina. Isso é alto ainda, mas sem a vacina era quase uma Tragédia dizimar, uma é, tragédia mais do que já então, foi. então, na verdade, foram muitas experiências. Eu coloquei isso num livro, né? Eu, Uhum. quando saí da Secretaria Municipal, escrevi um livro sobre essas minhas experiências nas pandemias, né? E acho que foi importante ter escrito, porque eu pude revisitar muito daquilo que eu fiz no passado. Sim, e tudo isso, lembrando, dentro do SUS, né? Sim, Isso o SUS é, fez desde quando você começa a citar lá a parte de qual foi a primeira epidemia que o senhor vivenciou, já dentro do SUS, e até agora a parte de vacinação foi totalmente tratada pelo órgão, inclusive federal, né, de imunização que a gente tem no Brasil, que conseguiu fazer toda essa parte tão rápida de imunizar todo mundo dentro dessa situação pandêmica, né? o PNI está completando 50 anos. Nós estamos conversando hoje exatamente no aniversário Do- do Plano Nacional de Imunizações, né? Olha isso. Acho que nós temos que É, celebrar. Eu sim. acho que se tem uma coisa que a saúde tem é essa dificuldade de celebrar. Porque a gente convive sempre com as coisas difíceis, com a tristeza, com a doença, É, né? E o PNI não, o PNI nós temos que celebrar. é. A introdução da vacina fez com que a mortalidade infantil no Brasil caísse dramaticamente, mas caísse assim de 100 por mil em média para menos de 30 por mil. E na nossa cidade, por exemplo, isso daí é 6 por mil. Nós temos uma das mortalidades infantis mais baixas do país aqui em Campinas, mas aí já não tanto dependente das vacinas, mas dependente do pré-natal, dependente das, das, das maternidades, das UTIs neonatal, que fazem com que a gente traga para um dígito, né, quando a gente fala a Aham, mortalidade infantil. aham. Mas eu tive oportunidade, quando secretário de Estado da Saúde, de participar
da celebração do Brasil isento da poliomielite. Uhum, Foi em 1994. uhum, E a esposa do Albert Sabin era brasileira. Eu digo era porque, infelizmente, ela faleceu há poucos anos atrás. E ela me contou como é que foi essa história. uhum, O governo brasileiro, era o governo militar ainda, o governo brasileiro tinha dúvida se deveria ou não vacinar. aham, E o Sabin teria dito ao ministro da Saúde da época: o senhor só tem duas alternativas, ou o senhor confia em mim, ou o senhor não confia em mim. aham. E o governo brasileiro confiou nele, fez a campanha de multivacinação que acabou Erradicando. erradicando a poliomielite Uhum, e controlando doenças gravíssimas como sarampo, a meningite, como eu falei agora há pouco, e muitas outras doenças que são imunopreveníveis, né? uhum. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar esse registro, porque a sociedade perdeu um pouco digamos, esse compromisso com as vacinas. Isso Perfeitamente, é nós isso vamos que pagar um preço. é A isso. saúde pública tem isso. É isso. A saúde pública, se você abaixou a guarda, você leva um soco no queixo. Não, não Não tem tem outra solução, não é, tem. é exatamente isso. Eu ia pegar justamente esse gancho porque é, a gente vê, você acabou de falar, 50 anos do PNI, e aí nunca se questionou tanto uma vacina quanto houve o questionamento agora na pandemia de Covid, né? Eu me atentei que você disse que isso às vezes decorre da falta de informação, mas às vezes, assim, não sei o que que é essa onda que toma conta da população ultimamente, dessa discriminação com vacina, né? Eu acho que não é falta de informação. Eu acho que é a má informação, a desinformação, Uhum. ou a intoxicação Tão informativa, informativa. quer dizer, aquela informação que não ajuda em nada e só prejudica, né? Aham. Eu acho que hoje, acesso à informação, durante a pandemia, puxa vida, a gente se esforçou muito. Eu acho um desafio grande para vocês, profissionais da imprensa e de comunicação, a chamada comunicação de risco. Sim, sim. Porque o importante não é o que eu falo, o importante é o que você entende do que eu falo. É, Se eu não conseguir transmitir, ou se você não confiar naquilo que eu estou transmitindo, a informação não tem valor nenhum, aham. né? Então, essa questão da vacina, para mim, é tão óbvio, e certamente para você também é tão óbvio a importância das vacinas. Como isso pode ser contestado? Isso é contestado porque alguém com grande capacidade de comunicação do mal, eu diria, tá fazendo com que as pessoas fiquem inseguras, não é? Sim, As pessoas ficam inseguras, quer dizer, será que eu devo dar a vacina para o meu filho? Meu Deus do céu. Será que nós vamos ter que voltar atrás e ver criança morrer de sarampo, pois é. ver criança ter catapora, coisa que hoje os médicos jovens nem sabem mais fazer diagnóstico, porque isso Pois é. desapareceu, não é? Exato. É, E eram doenças de mortalidade muito alta, né? pois Então, é. eu acho que o SUS, um dos pilares do SUS, eu acho que foi o Programa Nacional de Imunização, Uhum. que fez com que houvesse uma grande melhoria, principalmente das crianças, né? Sim, Mas sim. não só, porque a vacina é para todos. Todos, é lógico, é. Doutor Cameron, o Brasil é considerado uma das grandes referências mundiais no tratamento de saúde pública de pessoas com HIV. Ah, e a gente tem visto muitas notícias recentes agora sinalizando uma possível cura da AIDS, né? Como que estão as perspectivas dentro do SUS para esse tratamento, para o tratamento do HIV? O senhor que tem bastante conhecimento dentro daí da hematologia, o que que vem de novo para isso, pertencendo ao SUS? Como que está esse cenário? Olha, eu acho que o enfrentamento do HIV no Brasil foi um dos grandes sucessos de saúde pública ao longo dos anos, né? Eu vivi o início da epidemia e nós imaginávamos uma tragédia sem precedentes na humanidade, e foi no começo. Uhum, O Brasil evoluiu muito, evoluiu no controle do sangue, como eu já falei agora há pouco, aham, e evoluiu muito no tratamento medicamentoso. A gente não conseguiu até hoje desenvolver uma vacina para o vírus HIV, e isso está muito mais ligado ao tipo do vírus, à imunogenicidade do vírus,
cada um é um tipo, então foi muito mais fácil desenvolver uma vacina, por exemplo, para o coronavírus do que, por exemplo, o HIV, não é? Uhum. Mas o sucesso farmacêutico, farmacológico foi enorme. Hoje o acesso é muito grande. Eu vou te dizer qual é a minha grande preocupação com o HIV hoje. Hum. Os jovens não acreditam que precisam se proteger. Os jovens Olha só, deixaram de usar preservativos, etc. Então, o Brasil chegou a um número próximo a 1 milhão de casos e tá. estacionou por aí. Nós não tivemos uma redução do número de casos, não tivemos uma explosão também do número de casos. Uhum. Mas, de qualquer maneira, nós temos um número grande de pacientes. Aqui na nossa cidade é um número centenário de pacientes todos os anos, novos pacientes. Uhum. Esses pacientes, eles não morrem mais de HIV, ou muito poucos morrem de HIV, felizmente. Por quê? Porque o tratamento medicamentoso é muito eficiente. Mas o tratamento medicamentoso não é, vamos chamar água com açúcar, quer dizer, o tratamento medicamentoso tem efeitos colaterais, tem algumas coisas que são desagradáveis. Então, algumas pessoas perdem a aderência, quer dizer, deixam de tomar o remédio. Uhum. Existe a possibilidade de associação com outras doenças, Uhum. principalmente tuberculose, por exemplo, é muito comum a associação de HIV e tuberculose. Então, a questão de HIV hoje, se eu pudesse dar um grande alerta, é a questão de que os jovens precisam se proteger, né? Voltar Voltar a se nessa, proteger, nessa, voltar a usar preservativo, acreditar que a doença existe. pois é, E não é só HIV, nós estamos falando praticamente de todas as doenças venéreas, nós estamos vendo isso. retorno dessas doenças, né? Uhum. Então, acho que ah, nós temos um grande sucesso. A cura do HIV ainda não existe, a não ser em casos eventuais, assim, eu diria quase que anedóticos, quer dizer, acidentais, de pacientes que precisaram fazer, por exemplo, um transplante de medula e se curaram de HIV como subproduto, né, do transplante de medula, porque Entendi. receberam outro sistema imunológico do doador e acabaram Claro. resolvendo o problema. Mas ainda não temos. Nós temos tido alguns avanços recentes. Uhum. Nós estamos na era da biologia, da biotecnologia. Eu acho que é possível que a gente tenha vacina daqui a pouco, é possível. Mas o melhor método é A prevenção. é prevenção, não é? Eu digo, o melhor jeito de você resolver um problema é não criar o problema. Pois é. A partir do momento que você cria, você tem que cuidar. Sim. Então, HIV é um exemplo típico de como a gente evoluiu muito no controle do sangue. Hoje, praticamente, a transmissão pelo sangue é virtualmente zero. Uhum. E nós temos uma certa estabilização, infelizmente, da transmissão sexual, Uhum. porque principalmente os jovens não viveram esse drama, né? É. Quando você não vive o drama, você não, será que era tudo isso mesmo? Será que era? E era E, muito grave. e até pelo fato de toda essa tratativa feita através do SUS e a chegada dessa possibilidade da expectativa de vida, inclusive, de um portador tem aí a partir dos tratamentos feitos pelo SUS, a gente deixa de falar disso e aí talvez os jovens que chegam hoje falam, não, não é bem assim, não é esse monstro, né? Não Acho que ele pensa acreditam assim, bom, se eu me contaminar, tem remédio. Mas é, é um erro grosseiro isso. Cássio, Claro que tem remédio, lógico, claro que ele vai ser cuidado, não tem dúvida. Mas não é um remédio que seja agradável. pois Não é é, agradável você tomar remédio a vida inteira. Ainda é, mais, você imagina, alguém que tem 20 anos, 25 anos, 30 anos, tem que tomar remédio para o resto da vida. é, Então é muito importante que as pessoas também se cuidem. Eu uhum, acho que grande parte do sucesso da saúde pública também depende das pessoas, não claro, só do sistema de saúde. O é, sistema pode muito, mas não pode tudo. exatamente. E você falou aí, doutor Carmeno, sobre a questão de, você falou, olha, teve lá o caso de transplante de medula, etc. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque eu sei da sua relação com o Hemocentro. Queria falar um pouco, que você falasse para a gente um pouco da situação. Como que a parte de doação de sangue dentro do nosso Brasil, dentro do SUS, essa situação? E, obviamente, eu não poderia deixar de perguntar para o senhor essa
polêmica bizarra que saiu agora nesses últimos dias dentro da internet, que viralizou, né? E é bom se colocar o holofote mesmo assim, com o caso do transplante de coração do Faustão. Uhum, Todo mundo passou a querer entender o que é os critérios do SUS para o transplante. uhum, Por isso que eu iniciei lá falando sobre o SUS ser para pessoas de baixa, média e alta renda, uhum, desde que procurem o tratamento dentro do SUS. E todo mundo começou a dar a sua opinião sobre isso. uhum. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso, sobre a questão aí da doação de sangue dentro do SUS e me dá uma noção para a gente ter mais ou menos um entendimento para todo mundo do que é essa situação de transplantes de órgão dentro do SUS. Ok, então vamos separar. Primeiro a questão do Hemocentro, é minha casa, né? Exato. Eu fui o fundador do Hemocentro em 1985, então nós vamos completar 40 anos daqui 2 anos. O sangue é um produto que, se não houver altruísmo, se não houver colaboração, não existe sangue de prateleira. Aham. Não existe sangue produzido pela indústria Macete. farmacêutica. Aham. A gente precisa que as pessoas sejam doadoras, né? Então, todo jovem, a partir de 16 anos hoje até 70 anos, pode ser doador se tiver bem de saúde e deve ser doador. Uhum. O Brasil melhorou na questão de doação de sangue, mas falta muito ainda. O ideal é que nós tivéssemos 5, 6% da nossa população doando. No passado era 0,5%, hoje em torno de 2%. Quer dizer, nós precisamos muito da colaboração da sociedade. Uhum. E o doador de repetição, não, a pessoa não vai esperar que um ente querido tenha um problema, um acidente ou uma doença grave para ser doadora. Eu acho que a doação é um ato de cidadania. É como, digamos, você ir ao dentista uma vez por ano, ou Uhum. ir fazer. Quer dizer, é importante fazer a doação de sangue. Uhum. Os homens podem doar a cada 3 meses, as mulheres a cada 4 meses, né? E a doação de sangue, ela é absolutamente fundamental para a medicina moderna, Tá. para a gente poder continuar operando, fazendo transplantes hepáticos, podendo fazer, atendendo politraumatismo, acidentes de trânsito, ferimentos por arma de fogo, arma branca, enfim, quer dizer, o consumo de sangue hoje é enorme. O Hemocentro, ele trabalha todos os dias do ano Uhum. para suprir as necessidades de sangue e seus componentes. Tá. O sangue, cada vez que você doa, você produz 4 produtos, quer dizer, nós separamos 4 produtos, e esses produtos são usados na medida em que o paciente precise de glóbulo vermelho, precisa de plaqueta, de plasma rico em plasma fresco congelado e assim por diante. Então, a doação de sangue depende da comunidade. A comunidade deve doar sangue como um ato de cidadania, não esperar ter alguém que precise, né? Tá. Quero doar sangue. Vou lá no Hemocentro, faço os exames lá, já posso. Como que é isso? É isso mesmo? Tem Assim. vários centros, o Hemocentro de Campinas, ele tem um posto fixo na Unicamp, Tá, ele tem um posto fixo no Mário Gatti, que tá. também é lá, mas você tem outras unidades de coleta em outros hospitais públicos e privados, onde você pode doar sangue na PUC, você pode doar sangue na Santa Casa, enfim. Importante é que as pessoas doem sangue e que Per- possam atender todo o sistema, seja ele sistema público ou privado. Tá. Insisto que não há sangue de prateleira. Não Uhum. tem como eu chegar e falar, vou comprar o 2 sangue litros aqui. da, Me dá da 2 litrinhos. indústria. Não tem jeito. Tá. Por melhor que a tecnologia tenha evoluído, por mais capacidade de produção, mais a gente, ah, mais a gente precisa da colaboração das pessoas. Tá. Em relação ao que aconteceu com o Faustão, Hum. eu acho que foi uma coisa ruim o Faustão ter ficado doente. A gente não queria que ele ficasse doente. Claro, claro. Mas, do ponto de vista de esclarecimento sobre a questão de doação de órgãos, Uhum. foi importante, porque houve um grande esclarecimento. O Brasil tem um dos maiores e mais eficientes programas de transplantes do mundo. Nós mesmos, lá no Hemocentro, lá no HC,
já temos mais de 2.000 transplantes de medula, feito pela minha equipe lá. Olha só. Quer dizer, todo mês nós fazemos 7, 8 transplantes de medula. Transplante não tem fila, transplante tem lista. Ah, Você, claro, você coloca o paciente, mas não fica um atrás do outro. Vai para o transplante com duas variáveis fundamentais: é a urgência do transplante e a outra a disponibilidade do órgão. E essa disponibilidade não é só ter o órgão, é que ele seja compatível. compatível com aquela pessoa. O Ah, órgão precisa caber no tórax da pessoa, precisa ter um tamanho que seja equivalente, porque os vasos têm que emendar. Você imagina você pegar um tubo de 3/4 e um tubo de 1 polegada, um não vai encaixar no outro. Então, existem questões anatômicas que são respeitadas para você poder fazer todas as conexões e todas as ligações que você tem que fazer, né? Então, a questão do Faustão não é que ele foi transplantado porque ele é uma pessoa notável. Ele foi transplantado porque teve um doador. é, Tem pessoas que são transplantadas num tempo até menor. Tem sim, outros que são transplantados num tempo maior. Tem outros que, infelizmente, não conseguem. Às vezes você tem uma criancinha muito pequena, para achar um doador para uma criança muito pequena é muito mais difícil, sim. né? Porque Imagina. hoje, infelizmente, os nossos grandes doadores de órgãos sólidos são os acidentes de trânsito, os acidentes com moto, que Uhum, é trágico. A gente tem que alertar essa meninada, cuidado uhum. com a motocicleta, etc. Esses têm sido os grandes doadores. O de medula não, porque ninguém precisa morrer para ser doador de Sim, medula. é É a verdade. coisa mais o transplante intervivos mais feitos na sociedade é o transplante de medula. Uhum, Mas os outros, na sua grande maioria, com exceção do renal, um pouco, eventualmente o de fígado, uhum. você depende de um doador, e você depende de um doador que nós chamamos de doador cadáver, quer dizer, é aquela pessoa que já tem morte cerebral atestada, mas que tem vitalidade nos seus vários órgãos e tecidos. Então, um doador, às vezes, é doador de coração, de fígado, de rim, de córnea, e atende várias pessoas, né? Uhum. E isso de maneira absolutamente anônima, né? O transplante tem isso. Você não sabe quem você Que- está ajudando. É, Quando você doa sangue, você não sabe quem você vai ajudar. pois é. Quando você doa um rim para um sistema como o nosso do SUS, você não sabe quem vai receber. E uma coisa importante do SUS, neste campo dos transplantes, é que a grande maioria, a quase totalidade, depende do SUS. Depende do SUS na captação do órgão, depende do SUS na retirada do órgão, no transporte do órgão. Ainda que o transplante possa ser feito num hospital privado, o SUS trabalhou até colocar o órgão no centro cirúrgico do hospital privado. Até ali é tudo SUS, Olha entendeu? só. E hoje, transplante de medula, 95% ou mais é pessoas do SUS, como você falou, pessoas que tenham recursos ou não, são É. atendidos da mesma maneira. Por isso, pessoal, foi maravilhoso o Dr. Carmo falar aqui o seguinte, olha só, eu fiquei aqui prestando atenção e ele comentou sobre, inclusive, os caninhos lá do coração que tem que se ligar e dar certinho, que chama assim a compatibilidade, além de todas as exigências aí que tem para que seja feito um transplante. Então, não tem dinheiro que o Faustão tenha pago para que esses caninhos tenham encaixado ali certo. Tem que ser compatível mesmo. Então, parem de falar esse monte de abobrinha que o pessoal vê aí na internet falando, pagou, é porque tinha dinheiro, é porque não sei o que Não, lá. não existe isso, nunca existiu isso. E o que é, mas um subproduto bom disso é que as pessoas voltaram a entender que é Importante importante ser ser doador. doador. É isso. Porque no Brasil não tem solução mais. Não adianta chegar e falar assim, não, vai ser obrigatório ser doador. Não Não tem existe. como. É. A pessoa quando falece, quem decide isso é a família. Uhum. Ah, existe uma exceção a isso, é se a pessoa fizer uma declaração em vida É. e de preferência em cartório, quer dizer, olha que coisa louca, né? Eu vou a um cartório e digo, olha, vou Quero doar. registrar minha vontade. Quer dizer, É. poxa vida, não basta dizer para o filho ou É.
ou para o pai, ou para. Olha, eu quero ser doador, né? Sim, sim. Agora, muitos órgãos se perdem, mais da metade acabam não sendo doados, né? Uhum. E isso é prejuízo muito grande. Tem gente há muito tempo, particularmente em transplantes renais, você ainda tem muita fila. Hepáticos também. Coração menos, viu? Porque não são tão frequentes os transplantes de coração. Coração, é. Bom, doutor Carmen, é o seguinte, a gente tem um problema histórico no SUS em relação ao uso mesmo do SUS, que é o quê? Por parte da população, eu estou dizendo, tá? Que entre pronto-socorro e unidade básica de saúde, as pessoas preferem, a gente vê isso de uma maneira bem geral, preferem o atendimento no PS, que é o pronto-socorro. O que às vezes gera o quê? Grandes filas e acaba aí promovendo um desequilíbrio da pessoa não procurar exatamente a unidade de saúde. Qual que é a estratégia que o usuário final poderia usar? Porque eu acho que isso falta um pouquinho ainda de entendimento para todo mundo, saber o que, que é que ele procura o posto de saúde e o que, que ele procura o pronto-socorro. Porque a gente vê, às vezes, eu estou falando isso do que a gente observa como civil comum, tá? A gente observa, às vezes, o pronto-socorro lotado, a pessoa foi lá porque está com um mal-estar, ou foi porque, enfim, as pessoas têm ainda essa dificuldade. E aí acaba gerando aquela fila, gerando aquela demora de atendimento, e aí acabam ficando falando: não, não tem médico, não atende, não tem ninguém para atender. Então, qual que é a estratégia? Como que é que as pessoas podem se organizar melhor quanto a isso no atendimento do SUS? A grande maioria das necessidades de saúde são resolvidas dentro das UBS, das Unidades Básicas de Saúde, Que é o posto de que é saúde. o posto de saúde. Campinas tem 67 distribuídas por toda a cidade, Uhum. ah, de modo que este é o local, mas não o local para ir eventualmente, é o local para se vivenciar. Você tem um centro de saúde perto da sua casa, vai conhecer, vai conversar com o diretor ou com a diretora, vai conhecer as pessoas que trabalham lá, o enfermeiro, os médicos, etc. A UBS é a casa da população daquela região. Perfeito. E ali eles vão ser orientados no pré-natal, assistência odontológica, assistência farmacêutica, assistência médica, Uhum. né? É para isso. A UPA ou o pronto-socorro é eventual. Uhum. É que, às vezes, eu não quero aqui criticar a população, porque às vezes é difícil mesmo saber se o que eu tenho é um É. problema mais sério ou não. Aham. Se você tem dúvida, vai, não tem problema. Sim. Mas é importante saber que, chegando lá, ela não é uma estrutura toda que olha para fora, ela olha para dentro também. Se Uhum. você chegar numa UPA e tiver um doente com uma parada cardíaca lá dentro, e tiver ocupando toda a equipe ali, massagem, infusão de remédio, hidratação, não sei o quê, para a porta, Uhum. porque eu tenho que cuidar daquele que está morrendo, certo? Quer dizer, então quando a pessoa chega numa UPA ou num pronto-socorro, ela acaba fazendo uma triagem, que é um protocolo que foi desenvolvido em Manchester, que é uma cidade da Inglaterra, com pequenas adaptações culturais Tá. para a nossa realidade. Uhum. E se a pessoa tiver um enquadramento de baixo risco, ela vai ser atendida mais para frente, a hora que tiver sido atendido as pessoas mais graves. Uhum. E às vezes está quase chegando na hora dela, chega um politrauma, chega uma pessoa com uma certa acidose diabética, ou um infartado, ou um esfaqueado, ou um baleado, e pronto, para. Então, unidade de emergência não é um bom lugar para ir, Tá. é um lugar de exceção, Ok. né? Mas eu entendo que se a pessoa não estiver bem, não souber, ou o horário não está, aí paciência, Aham. vai, Uhum. mas já sabendo que eventualmente pode não ficar satisfeita pelo tipo de expectativa que ela tinha de atendimento naquela, Momento do que ela é, entendia que era uma porque urgência, olha, emergência dela. eu tenho experiência, quer dizer, as nossas UPAs de pronto-socorro atendem 400, 500 pessoas por dia. É gente
Muito. Bastante, é É, muita gente, é. né? Então, você tem dificuldade de fazer tantos atendimentos com tanta gente. Uhum, A UBS não, a UBS é da população. A uhum, população. E a grande maioria das nossas unidades são unidades mistas. O uhum, que quer dizer? Se a pessoa tiver um problema que é até um pouquinho mais grave do que o habitual, uhum. tem condição de fazer. Eu vi durante o meu período de secretário UBSs atendendo infartados, eu vi UBS fazendo parto. A Olha, mulher chega em período expulsivo, nasce ali, sim. aí pega a mãe, a criança vai para a maternidade, e tal, mas já com tudo encaminhado, entendeu? Ok. Então, eu acho que a unidade básica de saúde, que é uma unidade mista, particularmente em Campinas, quase todas são unidades mistas, elas estão capacitadas a atender, eu diria para você, pelo menos 85% de todos os problemas de saúde. Restaria para as unidades de especialidade e de urgência 15%. Aí estou juntando, inclusive, as policlínicas, hein? Olha isso. Quer dizer, estou juntando, não é só. Mas você tem razão, as pessoas confiam no pronto-socorro. É, É uma coisa cultural nossa, né? pois é. As pessoas gostam de ir no pronto-socorro, gostam de ir na UPA, gostam de. Achando que ali é mais resolutivo, É. né? Porque às vezes vai na UBS, a UBS vai marcar o exame, vai encaminhar não sei para onde, e ele acha, bom, se eu for no pronto-socorro, eu resolvo todos os meus problemas ali. Pois E não é é. verdade, Não né? é. Não é verdade. Muito pelo contrário, na unidade É, básica de saúde, se ele tiver o preventivo sendo acompanhado ali tá de tudo lá. tá tudo A lá, informação está toda é isso lá, a mesmo. história dele está toda É isso lá, mesmo. enfim. Quer dizer, eu acho que a UBS pertence à população, tem os conselhos comunitários que ajudam na Sim. manutenção. No meu período, a gente colocou um dinheirinho todo mês para a unidade para fazer pequenos reparos, coisas que você precisa consertar uma torneira, corrigir um vazamento ou uma infiltração, alguma coisa, você faz com um dinheirinho que já tem lá e resolve, Olha sem só. precisar acionar Acionar a secretaria na área central, né? é. Olha só, doutor Carmen, agora a gente tem no nosso programa um momento que a gente chama Pergunta de Ouro. Foi difícil a gente selecionar essa pergunta de ouro, porque quando a gente abre para os nossos telespectadores para falar sobre SUS, sobre saúde pública, tem muitas dúvidas, e é por isso que a gente está fazendo essa minissérie com mais algumas pessoas para virem aqui falar sobre isso. Então, a gente selecionou uma pergunta que veio do nosso público e eu queria passar agora para que o senhor pudesse responder. O que significa dizer que o SUS é universal? É simples a resposta. Universal quer dizer para todos e de graça. É, Então, o SUS é para todos e é de todos. Eu acho que é importante que a população tenha esse sentimento de pertencimento do SUS. O SUS não é do doutor Carmen, ou do prefeito, ou do ministro da Saúde. O SUS é da população, do é usuário. conquista da população, do Uhum. usuário, de todos que podem e devem participar do SUS. Tenho plano de saúde pago, privado. Posso usar o SUS. Na pandemia, todo mundo usou o SUS, Foi para o mesmo SUS. quem tinha plano privado, Porque não adiantava nada, porque né? não adiantava ter plano privado nessas circunstâncias. Por exemplo, transplante hoje, a maioria é pelo SUS, independente de você ter plano privado. Hoje, grande parte dos planos privados são planos mais coletivos, são corporativos, etc., que não dão acesso a coisas extremamente onerosas. O SUS não. O SUS, existe buracos entre o sistema público e privado, particularmente na área de oncologia, particularmente na área de acesso a remédios. Isso precisa melhorar no Brasil, Uhum. né? Mas, em geral, o SUS é uma porta aberta sempre para qualquer tipo de problema ou agravo de saúde. Tá ótimo, olha só. Doutor Carmelo, eu queria ficar aqui com o senhor ainda mais horas e horas, que tem muitas perguntas que eu acho que a gente ficaria aqui e o senhor conseguiria colocar assim de maneira tão tranquila e tão esclarecedora para a gente, como foi a nossa conversa aqui. Mas a gente tem esse momento aqui que precisamos finalizar, e eu queria
demais agradecer a tua presença, abrir esse espaço aí na tua agenda para vir aqui falar no Política de Quinta, explicar para a gente um pouquinho sobre o que é o SUS. O senhor está fazendo parte da primeira entrevista que a gente vai abrir da minissérie para falar do SUS. Então, queria te agradecer demais, demais mesmo pela sua presença aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o privilégio, a primazia, né, de estar abrindo essa série e vou estar sempre à disposição, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Pessoal, quero muito agradecer vocês aí pela audiência no nosso canal. Não esqueça de ativar esse sininho aqui embaixo para você acompanhar as notificações quando a gente subir nossos vídeos novos. Agora a gente também está no Spotify, corre lá, dá para você ouvir tomando seu banho, fazendo sua corrida, limpando sua casa, do jeito que você quiser, dá para você colocar para ouvir lá no Spotify também. Quero agradecer muito nossos ouvintes aqui da Rádio Sindical FM. Quero agradecer a minha equipe que está aqui todas comigo. Agradecer aqui, olha, a Karina Etiquetas, Rótulos e Embalagens, que nos prestigia com essa caneca maravilhosa que ele fez aqui para o programa do Política de Quinta. E quero deixar aí para vocês o quê? Pedir que vocês comentem aqui embaixo desse vídeo, falem aí o que vocês querem saber sobre o SUS, o que vocês acharam desse episódio com o Dr. Carmeno. Fale o que vocês querem saber para o próximo, que o Política de Quinta se constrói dessa maneira. É com vocês, naquilo que vocês querem saber, tá bom? Então, quero agradecer demais a audiência de todos aí e estamos juntos até o próximo Política de Quinta. Valeu, pessoal! Um abraço!